Já é tempo suficiente para ser apreciado, para ser discutido e para se cumprir aquilo que uma lei federal estabeleceu através do funcionamento da Comissão Nacional da Verdade. Portanto, senhora presidente, eu proponho que eu passe a relatar o parecer dessa matéria para que ela venha a votos e assim se cumpra uma determinação, uma resolução da Comissão Nacional da Verdade. Nós, deputado Edermal. Ele a favor, já tem 2 a favor. Já falou mais que É isso aí. Agora é uma situação. Não sou eu, senhor presidente. Não. É um momento solene. Eu queria primeiro cumprimentar a minha amiga, irmã, camarada Luísa Erundina. Pelos anos que nós lutamos contra a ditadura militar, pelos direitos civis, pelos direitos humanos, para construir um Brasil livre, soberano e democrático. Então eu vou pedir respeito à companheira Luísa Erundina, tá? Segunda coisa, aqui tem uma testemunha ocular da história. Existiu um regime militar de 21 anos de arbitrariedades, de cessar as liberdades. Liberdade de organização, de manifestação, de todo censura. Senhora presidente, vamos dar atenção aqui à deputada Erundina. Está saindo aqui. Era bom que ele não conduzir o Demédio, presidente. Por gentileza, só segura o tempo aqui, por favor. Está se entendendo bem. E registrar que não, Chama o Demédio lá, presidente. que não faltou com respeito aqui com a deputada. Ninguém Deputados, eu peço a compreensão e a gentileza de todos vocês para suspender a sessão por 10 minutos para a gente verificar as condições de saúde da deputada Luísa Erundina. A sessão está suspensa por 10 minutos. Minha solidariedade à Luísa Erundina e a todas as pessoas que têm sido atacadas nessa Câmara dos Deputados pela má política. Basta. Basta. Eu fico muito emocionado, viu, Tereza, porque eu vi de perto meus colegas que foram torturados, sabe, assim. Eu estava lembrando hoje, eu ia com meu pai, às vezes, na casa de amigos que foram soltos, principalmente naquela ação do governo Geisel para afastar o Frota, né, e que acabou com a prisão de vários colegas nossos jornalistas. Um deles, eu tive na casa dele, ele não conseguia nem andar direito, tanto choque que tomou no corpo todo, né? E é muito duro, você vê que isso tudo que ocorreu, né, essa luta, esse sofrimento, as mortes, as torturas, tudo fica impune, tudo é anistiado, né? E pior, com um Congresso de um nível tão baixo, tão violento, tão agressivo. O primeiro momento de ruptura, assim, com o mínimo de civilidade parlamentar, que foi protagonizado por quem? Pelo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro fez aquela agressão, Maria do Rosário, de não te estupro porque você não merece, ou coisa parecida, né? Aquilo era inédito, aquilo foi um escândalo, porque nunca se tinha visto algo assim, né? Então, ele fez escola. Já teve coisas, já teve até tiro no plenário do Senado, houve um assassinato no plenário do Senado, mas foi uma coisa pontual, não era uma cultura da casa, né? Foi o pai do Collor, né? Mas isso muitos anos atrás, e foi uma coisa pontual por conta de problemas locais, alagoanos. Agora, a cultura da casa nunca foi assim, né? Eu sou do tempo, né? Eu comecei a cobrir congresso na virada da ditadura, também vinha da militância, também convivi com muita gente torturada, tive prisões, mas não fui torturado. Todos nós temos essas histórias, né? Essas lembranças e tal. E depois virei jornalista e fui para o congresso, e sou de um tempo em que ali, sabe, ocorriam as discussões, as divergências, mas todos se falavam. Eu vi muitas vezes o Genuíno de noite conversando com o Luiz Eduardo numa mesa do Piantella, né? Só um exemplo, né? Os contrários conviviam civilizadamente. Isso foi acabando, né? E o Bolsonaro foi o primeiro a protagonizar uma cena de absoluta violência contra a mulher, de absoluta grosseria e tal, quando ele fez aquela agressão a Maria do Rosário. E aí o tempo foi passando, a gente sabe a polarização. A homenagem ao torturador no impeachment da Dilma. Aquilo foi uma violência também. Mas eu estou dizendo assim, a agressão a Maria do Rosário, sim, vinda de um colega, isso foi bem antes do impeachment, né? Foi tão escandaloso, porque nunca se tinha visto um parlamentar cometer uma agressão tão grande com aquilo. Depois as coisas foram degringolando. No impeachment da Dilma já teve a homenagem à Ustra e outras baixarias mais, né? Muita baixaria naquela noite em que meu grande amigo Miguel Sousa Tavares fez aquela frase, que era uma assembleia de bandidos. Eles perderam mais a compostura agora, depois que o Bolsonaro deixou o governo, né?
porque enquanto Bolsonaro estava de presidente, eles se continham um pouco para, digamos assim, não contaminar a própria imagem do governo, mantinham alguma compostura. Na oposição, eles perderam completamente os limites, né? Perderam completamente a compostura. E assim vai ser, eu acho que eu não vejo como que isso vai mudar, porque a forma de fazer política deles, né? Como é que chama o gaúcho lá? O Van Hatten, porque esse Van Hatten, Nicolas Ferreira, enquanto eles estiverem lá, essa cultura vai persistir. Pelo jeito ali na fala brilhante da deputada Luísa Erundina, ela foi sim, como denuncia a Maria do Rosário, ela foi sim desrespeitada, não é? E ela foi sim provocada. E esse mal que ela teve tem a ver com esse tipo de agressão que ela sofria, se eu não me engano, daqueles deputados de extrema-direita na fila logo posterior à dela. Sim. Diretamente ali, em cada palavra que ela proferia contra a ditadura, ela recebia e em defesa da punição aos responsáveis pelos crimes de lesa humanidade durante o tempo ditatorial, ela recebia uma provocação, uma estocada. E a dor dela ao falar da necessidade de que esses presos, esses perseguidos políticos, sejam revelados, os destinos deles. Não é tão importante essa fala, parecia que ela falava também de um certo desespero por o tempo estar passando e essas pessoas não terem o seu destino revelado. Ela falou de mais de 400 pessoas desaparecidas sem qualquer tipo de satisfação para suas famílias. Era essa dor que ela expressava, uma dor que não era só do Luísa Erundina, mas de uma pessoa preocupada com o Brasil, com as suas famílias, com essa forma de fazer política, e que ali era, no momento em que ela falava, essa mesma forma de fazer política, torturando, desrespeitando, vilipendiando os corpos das pessoas, se repetia ali com ela, exatamente neste momento. Então, na verdade, talvez essas pessoas que a provocaram quisessem matá-la. O projeto de lei que a deputada Luísa Erundina estava reivindicando, ele é de 2021, e, portanto, ele poderia e deveria ter, inclusive, por trata do reconhecimento dos mortos e desaparecidos, direitos durante a ditadura. Mas, por outro lado, o Arthur Lira ele evoca a urgência para o projeto que põe fim, por exemplo, a que invalida as delações, né, premiadas com interesses, claramente, nós vamos tratar depois, claramente, de fortalecer o movimento que está em curso no país em relação à anistia do Bolsonaro, dos bolsonaristas. Então, acho que nós temos que chamar uma responsabilidade do presidente da Câmara, que é muito leniente com isso tudo. O presidente Arthur Lira, né, ele permite que esse contexto de violência política ele prospere, porque ele é parte dessa engrenagem também da própria direita mais extremista ou da extrema-direita, né, descontrolada. E eu acho, francamente, que esse sistema político eleitoral que tem no nosso país, em que há uma dissociação entre a eleição do cargo majoritário, o presidente, o governador e o prefeito, e a sua representação parlamentar, ela vai gerando essas distorções permanentes em que os governos eles não têm maiorias, não conseguem conformar maiorias. Enquanto tiver esse sistema político eleitoral, isso não será resolvido. E aí vai prevalecer aquilo que o ex-deputado Ulisses Guimarães sempre comentava: se alguém acha que esta legislatura é ruim, a próxima será ainda pior.